Olá, turminha do quarto ano, como vocês estão? Tudo bem? Eu sou a professora Juliana e vamos juntos dar continuidade às aulas de ciências sobre a cadeia alimentar no livro 2. Vamos começar a aula de hoje fazendo a correção das fichas na página 81 e 82. Vamos fazer a leitura do texto para depois resolvermos os exercícios, ok? Por que fazer compostagem? O principal objetivo da compostagem é reduzir a quantidade de resíduos sólidos que você produz. Se você reduzir os resíduos sólidos, poupará espaço nos depósitos de lixos municipais, fazendo com que seus impostos sejam reduzidos. O composto acabado tem a vantagem de ser um útil fertilizante natural, sendo ambientalmente mais amigável que fertilizantes sintéticos. A compostagem requer os seguintes materiais: resíduos orgânicos, folhas, gramas, restos de cozinha, frutas, vegetais, materiais de madeira, terra, fonte de micro-organismo, água, ar, fonte de oxigênio. Durante a compostagem, os micro-organismos da terra se nutrem dos resíduos orgânicos, contendo carbono, e os decompõem em suas menores partes. Isto produz um humus rico em fibras, contendo carbono com nutrientes inorgânicos como nitrogênio, fósforo e potássio. Vou subir aqui. Os micro-organismos decompõem o material através da respiração aeróbica. Isso quer dizer que precisa de oxigênio do ar. Eles também precisam de água para viver e se multiplicar. Através do processo da respiração, os micro-organismos liberam dióxido de carbono e calor, e as temperaturas dentro das pilhas de compostagem podem atingir de 28 a 66 graus. Se a pilha ou recipiente de compostagem for ativamente cuidada, remexida e regada com água regularmente, o processo de decomposição e formação da compostagem final pode acontecer em apenas 2 ou 3 semanas. Do contrário, poderá levar meses. Então, nós já trabalhamos um pouquinho sobre a questão da compostagem, lemos o texto, vamos responder sobre o texto agora. Agora, responda as questões a seguir. Quais são os materiais necessários para realizar a compostagem? Vamos escrever aqui, que nós vimos lá no texto. São os resíduos orgânicos, são a terra, a água e o ar, porque é preciso o oxigênio para eles trabalharem. Então, na letra A, nós temos aqui resíduos orgânicos, água, terra, né? Precisa ter a terra, que é uma fonte, é a fonte dos micro-organismos, e ar. Letra B. Segundo o texto, o que os micro-organismos da terra fazem com os resíduos orgânicos? Eles fazem a decomposição em partes menores. Então, eles decompõem. Então, os saiu um O a mais aqui. Vou fazer na outra folha aqui, tá, pessoal? Porque saiu um O a mais ali. Então, eu vou colocar a letra B aqui, para não ficar tão ruim de enxergar. Os micro-organismos se decompõem
em partes menores. E aí ele produz o humus, que é um ótimo fertilizante. Letra C. Ao adicionar resíduos orgânicos como folha, grama, restos de frutas e vegetais aos micro-organismos, aceleramos um processo que ocorre nas cadeias alimentares? Que processo é esse? O processo da decomposição da matéria orgânica. Decomposição da matéria orgânica. E letra D aqui, que ainda cabe na minha folha. Os micro-organismos da Terra que o texto cita fazem parte de qual nível trófico da cadeia alimentar? Ó, o micro-organismo que fala o texto. Se a gente está falando da compostagem, a gente está falando da decomposição. Então, ele faz parte do último nível, que é o nível dos decompositores. Os decompositores. E agora, letra E, que vocês tinham que fazer um esqueminha. Olha lá. Os resíduos orgânicos degradados no processo de compostagem geram um fertilizante natural útil e muito bom, que é adicionado a diferentes tipos de plantios, como de verduras e frutas. Que ciclo completamos ao utilizar esse composto como fertilizante ao adubo? Desenhe um esquema que explique esse ciclo de compostagem, é o ciclo da matéria orgânica. Então, vamos fazer aqui na próxima folha. Nós tivemos lá um ciclo desse no livro de vocês. Lembra lá que o sol, tinha o desenho do sol, inclusive. Deixa eu usar uma outra caneta agora. Essa está meio fraca. Então, vamos aqui. Plantio de verduras. Tá aqui. Aí, aqui, vem pra cá, são os resíduos orgânicos, né? Aí, aqui, nós vamos ir para cá, que são os decompositores. Decompositores. Fiquei sem folha, sem espaço. Decompositores. Os decompositores produzem o adubo. E o adubo é utilizado na plantação de verduras e frutas. Então, eu coloquei só aqui, por exemplo, o plantio de verduras. Então, sai do plantio de verduras, sobrou o resto, tem o resto ali que transforma em resíduos orgânicos, que é utilizado esse resíduo orgânico na decomposição. A decomposição faz o adubo, que é utilizado de novo no plantio. Então, vamos voltar para o nosso livro agora. Agora, nós vamos na página seguinte, que nós até deixei aberto aqui, falar sobre os decompositores na cadeia alimentar, na página 152. Eu vou abrir aqui no livro também, só que nós vamos acompanhar pelo livro digital, tá bom? Você também pode usar o seu livro digital aí no computador, celular ou no seu tablet. Os decompositores na cadeia alimentar. Aprendemos que ao ilustrar uma cadeia alimentar, usamos setas para indicar o sentido de transferência de energia.
e matéria entre os níveis tróficos da cadeia, ou seja, no sentido quem alimenta quem. Sobre os decompositores, você notou que eles podem se alimentar de qualquer um dos seres da cadeia alimentar? Como representamos as setas para esses seres da cadeia alimentar? Então, olha lá. Lembra que a cadeia alimentar, nós temos aqui um exemplo. Começa sempre lá no produtor, o produtor vai para o consumidor primário, o consumidor primário para o secundário, o consumidor secundário vai para o terciário e o terciário ou o quaternário e assim sucessivamente vai para o decompositor. Mas se no meio do caminho lá, o gafanhoto, que seria o consumidor primário, morreu e nenhum outro animal se alimentou dele, quem que vai se alimentar dele? O decompositor. Lembra lá, a vegetação também, que ela pode vir lá a mofar, né? A estragar. Quem faz esse processo todo são os decompositores. Então, todos eles podem servir para os decompositores, ok? Mas nem todos se alimentam por exemplo, aqui, ó, nem todos se alimentam aqui da base dos produtores. Então, o consumidor secundário não vai se alimentar do produtor, mas o decompositor vai utilizar o secundário, o terciário, ok? Como todos os seres da cadeia podem alimentar os decompositores, como fungos e bactérias, as setas de todos eles podem apontar em direção aos decompositores. Ainda, vou descer aqui um pouquinho. Ainda os decompositores podem não ser representados nas cadeias, uma vez que está claro que todos os seres vivos servem de alimento a eles. Os decompositores são fundamentais para manter o equilíbrio natural dos ecossistemas, porque eles decompõem a matéria orgânica morta e os resíduos dos seres vivos, como fezes e urina. Durante essa decomposição, esses organismos acabam absorvendo apenas uma parte para sua nutrição, de modo que o que não é aproveitado fica no ambiente. Assim, fica clara a função dos decompositores no ambiente, que atuam na reciclagem de materiais no solo e na água. Falamos um pouco sobre os seres decompositores no ambiente e sobre sua importância nos ecossistemas, mas esses organismos não estão presentes somente no meio natural. Podemos encontrá-los também em nosso cotidiano. Vamos ver lá. Quem que já viu um pão embolorado, por exemplo, estragando? Ali é o processo de decomposição. Os decompositores que estão atuando aqui. Então, olha lá. Você já viu um pão ou algum outro alimento com aspecto representado na imagem? Aí na sua casa já aconteceu isso? Abriu às vezes um iogurte e ele estava com uma aparência assim, parece que tem uma nuvenzinha esbranquiçada? São os decompositores entrando em ação. Olha lá. O que será que está acontecendo com ele? Quando os alimentos começam a apresentar mofos e bolores, significa que os organismos decompositores já começaram seu processo e estão se alimentando na matéria morta. Geralmente, descartamos os alimentos quando eles começam a se decompor. Mas será que não é possível fazer mais nada com esse alimento? Será que a gente realmente tem que jogar ele fora? Eu vou deixar para vocês agora brincarem aí utilizando a realidade aumentada do livro digital. É sobre o processo da cadeia alimentar, é um jogo bem divertido, vocês vão poder brincar lá, levar o sapo para se alimentar, o gafanhoto para se alimentar, o apertando para fazer eles pularem. E aí no meio vão ter perguntas para vocês responderem, ok? Então vocês vão ter como atividade fazer essa brincadeira aí usando a realidade aumentada, ok, pessoal? Por hoje é isso, nos vemos em breve nas próximas aulas de ciências do 4º ano. Um beijinho, tchau!